E então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado ao outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Aqui é a vinda secreta do Senhor Jesus. 2 estarão vivendo aqui como normalmente trabalhando, 2 estarão também trabalhando normalmente, fazendo tarefa de casa ou trabalho, e de repente um é levado, outro é deixado, uma é levada, outra é deixada. O que quer dizer isso, irmãos? Uma estava pronta, um estava pronto, mas outro não estava pronto. Irmão, por isso diz: portanto vigiai, porque não sabeis em que hora vem o nosso Senhor. Só que no nosso conceito de antigamente é que para eu estar pronto na vinda do Senhor, eu preciso ter amadurecido completamente, não é? Isso que pegou Ariel, né, Ariel? Né, Ariel falou, mas né, ele falou, mas eu não estou maduro ainda, eu não cheguei na maturidade 100%, né? Então eu acho que eu nunca vou chegar, acho que eu não vou fazer parte desses que vão ser arrebatados. Irmãos, graças ao Senhor, que o Senhor nos deu, versículo 45, que ele diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Você pode não ter amadurecido até 100%, mas aqui dá outra condição para você ser um vencedor. Como? Se você for um servo fiel e prudente, né? E o Senhor confiou alguns para você cuidar. Os irmãos deram alguns contatos para você telefonar, para você apacentar, para você cuidar. E você está alimentando com a palavra da imersão. Você está cuidando deles, sabe? E quando o Senhor voltar, por exemplo, se o Senhor volta hoje à tarde, encontra você fazendo assim, você vai ser vencedor. Eu não estou inventando. Versículo 46: bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor, demora-se, eu vou me preocupar com os outros, apacentar os outros, já tem um problema demais para mim, cuidar dos outros, pregar o evangelho para os outros, apacentar os outros. Não, o Senhor não vai voltar, o Senhor, né, a promessa do Senhor, né, não vai se cumprir, não, né, os irmãos estão falando aí, não vai acontecer nada disso. Aí esse servo mau vai ficar, né? Eu não quero ficar, tá? Então, ó Senhor Jesus, aí a vinda do Senhor. Por isso, irmãos, nós precisamos pregar o evangelho do reino a toda a terra habitada, é a nossa responsabilidade. Mateus 24, 14, é isso. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E quando é o fim? É a vinda do Senhor. Só que a vinda do Senhor em grego é parousia, é a presença, não é uma vinda de uma vez por todas, é uma vinda, irmãos, que se iniciará quando os vencedores forem arrebatados. Antes da grande tribulação, a vinda do Senhor começará. Por isso, irmão, nós estamos muito animados quando falamos em Apocalipse 12, do filho varão, né? Dá uma olhada, filho varão, lembrar um pouco, né? Refrescar um pouco a memória de vocês, né? Filho varão, aqui, ó, capítulo 12 de Apocalipse, versículo 5: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Aleluia. Enquanto você estiver vivendo essa vida, esperando o Senhor, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, do dia do Senhor, irmão, você está pronto, tem condição de ser um vencedor. Quando o Senhor voltar, encontrar você nesse estado,
Não é mais estágio. Não, perdão. É isso, né? Estou certo? Não estou falando certo. Não é mais o estágio de plena maturidade. Porque, irmãos, senão, e os nossos adolescentes? Se o Senhor voltar cedo, eles ainda não atingiram a plena maturidade. Eles não vão ser vencedores? Como vão ser vencedores? Quando o Senhor voltar, achá-los fazendo assim. Tá? Portanto, irmão, irmãos, eu não tenho mais tempo. Eu tenho aqui vários versículos. Eu vou só ler o que eu preparei. Depois tem vários versículos. Quem sabe aparece no estudo, no alimento diário. Ó. Então, a vinda do Senhor iniciará quando os vencedores forem arrebatados, que é Apocalipse 12, que eu falei agora, do filho varão, e também dos 144.000, está Apocalipse 14, versículo 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Para mim, o filho varão, a parte viva do filho varão que for arrebatada ao terceiro céu, antes da grande tribulação, para mim será exatamente esses 144.000 vencedores. Estarão vivos na presença quando o Senhor voltar, tá? E aí, quando eles forem arrebatados, vai iniciar a grande tribulação. Deus vai livrar os vencedores e passar pela grande tribulação, porque eles já foram aprovados aqui na terra, tá? Vira a grande tribulação, e a grande tribulação ocorrerão, na grande tribulação, no início da grande tribulação, ocorrerão as calamidades sobrenaturais do sexto selo, e as primeiras 4 trombetas, tá? Não precisa ficar com medo desses termos aí, depois, um dia a gente explica melhor, né? As 4 trombetas serão aplicadas para ferir a terra, com tudo o que nele há, e os céus com os corpos celestes. Se você quiser, tome nota dos versículos. Apocalipse 6, 12 a 17. Apocalipse 8, de 7 até 12. E constituirá principalmente dos ais das últimas 3 trombetas, inclusive os flagelos das 7 taças, que durará 3 anos e meio. Vou dar os versículos, quem quiser anotar. Mateus 24, 21 a 22, versículo 29. Apocalipse 8, versículos 13 até Apocalipse 9, versículo 21. Apocalipse 11, versículo 14. Apocalipse 15, versículo 5 até Apocalipse 16, versículo 21. Então é muita coisa para eu ler, eu não vou ler com vocês aqui, tá? Então, no final da grande tribulação da parousia, Cristo virá para o ar com os vencedores. Isso eu vou fazer questão de ler com vocês, tá? Apocalipse 10, versículo 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como a coluna de fogo. Aí nós vamos confirmar isso em 1 Coríntios 15, 52. 1 Coríntios 15, 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transfigurados, tá? E 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui eu estou falando, irmãos, os mortos em Cristo. Lá no grande trono branco será no final do milênio,
para os mortos no geral. Mas aqui os mortos em Cristo serão ressuscitados, tá? Nesse momento da vinda do Senhor. E depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Tá? E ó Senhor Jesus. E ali é aqui que os crentes serão julgados. Diante do tribunal de Cristo. Isso está em 2 Coríntios 5:10. Dá uma olhada. 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem e o mal que tiver feito por meio do corpo. Isto é, enquanto o meu corpo está vivo, as minhas ações serão julgadas, conforme o que eu fiz com esse corpo. Por isso, irmão, usa esse corpo para produzir fruto para Deus. Depois disso, né, os crentes mortos e vivos serão julgados, tá? Aí sim, os vencedores participarão das bodas, da festa do casamento do Cordeiro, tá? Isso está em Apocalipse 19, isso ainda, irmãos, antes do milênio, tá? Apocalipse 19, 7 e 8. 7, 8. Alegremo-nos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, pois o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Irmãos, essas bodas, não é toda a igreja que vai participar. Essas bodas vão participar somente os vencedores, os que forem aprovados, tá? Aí ele vai levar esses, depois das bodas, agora já foi casado com Cristo, agora o casal, Cristo e os vencedores, a igreja, o casal vai lutar contra, aqui ó, né? Versículo 11 em diante. Vi o céu aberto, eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça, né, os seus olhos, não vou repetir, não vou ler isso. Versículo 14, e seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Quem são esses? São esses que acabaram de participar das bodas do Cordeiro. Né? Acaba de sair da festa do Cordeiro, já vai virar o quê? Um exército para lutar contra o anticristo e contra o falso profeta e os seus exércitos. E os seus exércitos vão encurralar Israel, né? Na última batalha de Armagedon. E nós, os vencedores, vamos vir com Cristo, juntamente com Cristo, vamos vencer essa guerra. Vamos lutar com eles, tá? Aí, esse capítulo que eu não vou ler, tá? Vocês sabem. Aí, irmãos, aí nessa ocasião, ó Senhor Jesus, nessa mesma ocasião, a grande Babilônia será destruída, também o que está escrito em Apocalipse 17 e 18, né? O começo 19, a grande Babilônia será destruída, e irmãos, ao mesmo tempo Deus então reunirá os filhos de Israel. Deus vai salvar, né, os remanescentes, os filhos de Israel. Aí eu tenho vários versículos aqui, eu não vou poder passar para vocês, né? E depois, aí sim virá o milênio. E depois do milênio, já disse, Satanás será solto, provocará a última rebelião, mas não tem problema, né? Tudo que ele provocar vai para o lago de fogo. E definitivamente, né, após, né, daí, irmãos, os céus e a terra serão
totalmente purificados. Depois disso virá o juízo final, que é o grande trono branco que eu falei, né? Entre todos, e o Senhor vai julgar. Juízo final sobre os homens, sobre os mortos e sobre os demônios, e provavelmente sobre os anjos caídos, né? E no grande trono, isso tudo no grande trono branco. Aí, irmão, terminará, por fim, o juízo final que Deus vai executar contra a velha criação. Esse é o seu governo universal. Por isso, irmãos, aquele que está em Cristo é nova criação. Quem viver na nova criação, irmãos, não precisará ser julgado na velha criação. Então, vamos continuar, né, vivendo dessa maneira. Bom, eu acho que não vou ter tempo de falar tudo isso. E aí, no final, irmão, tem a conclusão da carta de 2 Pedro. Não é tão importante assim, eu não vou falar sobre. Eu só quero encorajar vocês, irmãos, que o Senhor está sendo longânimo conosco. A porta da arca ainda está aberta. Vamos viver uma vida de um vencedor, lutando pelo reino de Cristo, também engajando outras pessoas na luta pelo reino. Nós vamos completar os 144 mil vencedores, né, para o Senhor poder voltar. Amém? Você está conosco? Amém.